Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, acabou de terminar o Grande Prêmio das Américas, né? Pelos Estados Unidos. Vitória, adivinha de quem, né? Max Verstappen, né? Que vence, está cada vez mais perto, né? De se aproximar das McLarens, né? Vamos primeiro falar os resultados da corrida e vamos dar os nossos feedbacks aqui, tá? Bom, vamos lá, né? Se esse notebook é manivela ajudar, né? Claro, né? Essa coisa desse notebook manivela aqui, né? Pessoal, é o seguinte, se tiver foguete e tudo aí que o Flamengo acabou de vencer o Palmeiras, né? Então, evidentemente, os flamenguistas aí estão bastante felizes, né? Por isso, porque, enfim, eles estão na liderança, eles parece que reassumem a vitória, não sei, enfim, isso aí não é papo esse vídeo aqui, né? Mas enfim, Max Verstappen vence o Grande Prêmio, também é uma porcaria esse notebook mesmo, né, cara? Que notebook vagabundo, né, cara? Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, Leclerc em terceiro, Hamilton em quarto, Piastri, eu quero falar do Piastri, tá? Em quinto, sexto Russell, Tsunoda em sétimo, oitavo Hülkenberg, Bergman em nono, Fernando Alonso em décimo, gente, nossa, que notebook vagabundo, né, cara? Que notebook safado. Enfim, Liam Lawson em 11º, Lance Stroll em 12º, Kimi Antonelli em 13º, 14º Alexander Albon, 15º Esteban Ocon, Isaac Hadjar em 16º, Franco Colapinto em 17º, Gabriel Bortoleto em 18º, 19º Pierre Gasly, e o único que abandonou foi o Carlos Sainz. No campeonato de pilotos, tá, a situação se complica, né, para os Piastrizetes e para os Norrisetes, né, para os pilotos em si, né, complica, né, mas enfim, vamos lá. O Piastri ainda continua na liderança do campeonato com 346 pontos. Lando Norris se aproxima bastante com 332. Verstappen em terceiro com 306. Está exatamente 40 pontos atrás do Piastri, né? Russell em quarto com 252. Leclerc em quinto com 192 pontos. Hamilton em sexto com 142. Antonelli em sétimo com 89, Alexander Albon em oitavo com 73, Hülkenberg em nono com 41, Hadjar em décimo com 39, nossa, que porra. Carlos Sainz em 11º com 38, Fernando Alonso em 12º com 37, Lance Stroll em 13º com 32, Liam Lawson em 14º com 30, Esteban Ocon em 15º com 28 pontos, Yuki Tsunoda em 16º, 28 pontos também, Pierre Gasly em 17º com 20 pontos, Bergman em 18º com 20 também, Bortoleto em 19º com 18 e Franco Colapinto e Jack Durham sem pontuar nesse exato instante. No campeonato, porcaria, viu? No campeonato de construtores, a McLaren já é campeão já, né? Já é campeão, 678 pontos. A Mercedes em segundo com 341. A Ferrari em terceiro com 334. A Red Bull em quarto com 331 pontos. A Williams em quinto, uma galáxia depois com 111 pontos. Em sexto está a Racing Bulls com 72. A Aston Martin em sétimo com 69, a Sauber em oitavo com 59, em nono está a Haas com 48 e a Alpine por fim com 20 pontos, né? Bom, senhores, foi uma corrida. O que eu vou dizer dessa corrida, né? Eu não acho uma corrida tão assim, né? Essa pista, gente, das pistas modernas de 2010 para cá, eu diria que é a melhor pista que a Fórmula 1 tem, na minha humilde opinião.
É uma pista que tem todos os objetivos de pista. É claro também, né, que é Ctrl+C, Ctrl+V de muitas pistas boas, né? O que daria em troca, né? É lógico, né? E logicamente essa corrida... Então o ar aqui tá gelado pra cacete aqui. E o que esperar? Quando você pega a melhor parte das melhores pistas, corridas boas, não dá outra, né? Essa pista, para mim, proporciona esse tipo de coisa, né? E aqui acho que tudo começou, acho que a corrida do Verstappen, que venceu essa corrida, foi selada na largada, né? Porque o Leclerc, que foi o único ali dos primeiros a escolher pneus, largar de pneus macios, ele acabou largando melhor que o Lando Norris. O Lando Norris não largou bem, tá? Largou mal em relação ao Verstappen. Verstappen mais uma vez larga bem, né? O Lando Norris não larga bem. E é ultrapassado pelo Leclerc. O Leclerc não consegue ter um ritmo assim tão satisfatório assim, né? E para mim foi definido nisso a vitória do Verstappen, tá? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque é o seguinte, porque o Verstappen, ele sabe, assim, era-se sabido que o Leclerc não teria a menor chance contra o ritmo da Red Bull. Por mais que tivesse pneus macios, ele próprio falou na entrevista pós-corrida que esperava que na largada ele fosse tentar ultrapassar tanto o Norris quanto o Verstappen, né? O que logicamente deu certo só o Norris, né? Porque o Norris é quem larga mal, né? Mas assim, acho que quando a gente também fala Lando Norris, larga mal, a gente diminui um pouco o mérito da largada muito boa do Verstappen e do Leclerc, né? Então o Leclerc foi o único que optou por uma estratégia diferenciada entre os líderes, né? Outro piloto também que tentou uma parada diferenciada também, ou seja, largando de pneus macios, foi o Bortoleto. Só que, diferente do Leclerc, o Bortoleto se deu mal com essa estratégia. Sabe por quê? Porque o Bortoleto parou muito cedo. Ele parou dentro das expectativas que se tinha com relação a parar mais cedo, né? Na previsão da Pirelli, nessa corrida, era de se parar na volta 12 a 18. O Leclerc, por exemplo, parou na volta 20... Eu posso estar falando bobagem, mas acho que foi na volta 20, 21, né? Ou seja, então ele supriu um pouco as expectativas da Pirelli, né? De paradas, né? Então, ele acabou tendo um certo ganho provisório. Para mim é um merecidíssimo piloto do dia, para mim, né? Porque o Verstappen, como já falei, ele fez uma corrida muito bem administrada, mas acho que ele se beneficiou também na questão da boa largada do Leclerc, né? Do fato do Leclerc ter ficado em segundo. Então, a vitória do Verstappen, ela é muito por conta também disso, porque era inegável que o Norris tinha mais ritmo. O Norris tinha um bom ritmo. A questão é que o Norris estava nesta Fórmula 1 de hoje, onde está atrás de um carro, você superaquece, você perde aerodinâmica, você desliza mais. Nessa fórmula pneus de hoje em dia, em que esse tipo de coisa conta, é fundamental a largada, né? E para mim, acho que se o Lando Norris se o Norris tivesse ficado em segundo, a corrida teria outro cenário completamente diferente. Teria um cenário completamente diferente com relação a isso, né? Mas aí o Leclerc foi lá e se defendeu muitíssimo bem, né? Se defendeu muitíssimo bem, fez o que pôde, né? Foi ultrapassado ali pouco antes de parar pelo Lando Norris, mas é porque já não tinha mais pneu, e acabou não conseguindo resistir ao desgaste dos pneus nas últimas voltas, né? Que era excessivo, né? Tanto é verdade que ele terminou a quase 8 segundos atrás do Lando Norris, né? Então ele estava no limite do limite, mas não fez nada errado. O que o Leclerc podia fazer de possível, ele fez. Então, para mim, é merecidíssimo piloto do dia, uma pilotagem espetacular por parte do Leclerc. Assim, é o teto do carro da Ferrari, desse lixo de carro da Ferrari, né? Quanto ao Hamilton, né? O Hamilton, né, cobiçava seria um certo pódio, né? Antes do Leclerc parar, inclusive, ele quase tentou ultrapassar o Leclerc ali, né? Os dois, inclusive, tiveram um impasse ali. O Leclerc não deixando o Hamilton passar. É uma questão de imposição, uma questão de ego que esses pilotos têm, né? Então ele não deixou o Hamilton passar. E o Hamilton ficou desaparecido depois que parou, né? Ele fez ali algumas voltas rápidas ali no início, ali com os pneus macios, depois que parou. Porque muita gente foi de médios para macios, né? O Leclerc foi de macios para médios, né?
e ele fez ali algumas voltas rápidas ali e tudo mais, mas sumiu. Depois disso aí, o Hamilton sumiu do mapa, ficou a diversos segundos atrás, e quase foi ultrapassado pelo Piastri, que pra mim, gente, assim, eu quero muito saber o que o Piastri fez depois das férias. Depois das férias, eu não vi mais nada do Piastri, né? Eu honestamente me preocupo, assim, eu discordo de muita bobagem que a transmissão brasileira fala, mas é inegável de que eles até falaram, né, de que depois das férias, o Piastri realmente, né, se a gente parar para observar bem, o Piastri depois do retorno, né, das férias, ele voltou um piloto, que nem o Max Wilson até falou na transmissão, né, estava com o Piastri antes das férias, tinha 9 dedos e meio com a mão na taça, e hoje não dá para garantir isso mais. O Verstappen está a 40 pontos dele, o Norris está a 14 pontos dele, então isso é muito pouco, tá? Se o Norris vencer a próxima corrida e o Piastri abandonar, já era para o Piastri, já perde a liderança, né? Hoje o campeonato, nesse exato cenário, está mais pro Lando Norris e Verstappen do que pro Piastri, que ficou sumido o final de semana inteiro. Ele sumiu. E acho que um piloto, do talento que ele tem, do carro que ele tem, é muito decepcionante. É o pior resultado em sentido prático. Porque além de não ter ameaçado, ficou por muitas voltas atrás ali do Hamilton, Norris e Leclerc ali, né? E olha que nisso tudo, o Leclerc ainda defendendo posição, onde perde esse tempo com isso, né? E o Piastri nem sequer beirou. Eu não sei, mas eu ouso dizer que o Piastri nem abriu asa nesse grande prêmio. Nem abriu a asa do DRS nesse grande prêmio, de tão sumido que ele estava. Não é o tipo de corrida que a gente espera do líder do campeonato, que tinha até um certo tempo atrás uma folga enorme na liderança. Não se pode abusar de uma vantagem igual o Oscar Piastri abusou dessa vez. Se o Piastri continuar assim, já era para ele. Parece que o próximo grande prêmio é o Qatar, já é uma coisa que historicamente o Piastri vai bem. Mas tem que rever. O Piastri tem que rever essa corrida de hoje, porque foi muito mal. Não é uma corrida que se espera de um piloto que está liderando o campeonato. Um piloto que, como ele, com o talento que a gente já sabe que ele tem, com o carro que ele tem, é muito decepcionante esse resultado que ele teve hoje, né? George Russell, né, também final de semana discreta da Mercedes, a Mercedes não apareceu nesse grande prêmio, e o George Russell também é outro, né, assim, que não fez muito, assim, de ultrapassar o Piastri, não tinha como, também é outro que também teve dificuldades. Olha o Yuki Tsunoda em sétimo, né, gente, Yuki Tsunoda em sétimo, né, reclamou, encheu o saco e tudo mais, né, nas qualificações e tudo, mas olha aí, né, mostrando, né, que o carro da Red Bull hoje é páreo sim para ganhar título, né. O Tsunoda em sétimo. Tsunoda em sétimo mostra que é porque o carro da Red Bull hoje é um carro muito melhor, né? Mas como eu já disse ontem, é um carro. Por que a Red Bull está indo tão bem assim, né? Claro que tem a questão do mérito do Verstappen e tudo, a gente tem que contar com tudo isso, mas a gente também tem que entender que é o seguinte: a Ferrari parou de desenvolver esse carro desse ano, a McLaren parou de desenvolver o carro desse ano, acho que a Mercedes também parou. A Red Bull é a única equipe das grandes que ainda continua desenvolvendo seu carro desse ano, porque eles viram que há a possibilidade de conquistar algum título esse ano. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Então, acho que é isso aí, né? Teve uma manobra ali muito arriscada ali do Oliver Berman ali com o Yuki Tsunoda, uma manobra muito arriscada. Eu ouso dizer de que, assim, vai se surgir muitos debates, nem tanto porque talvez ali, como não são pilotos de grife, nem nada, né? Assim, o Oliver Berman ainda não é um piloto de grife, ainda, né? Tsunoda, a gente já sabe que não é. O Tsunoda, todo respeito, mas é uma lástima de piloto. Mas enfim, já atingiu seu teto, literalmente falando. Mas ali, teve um momento ali onde o Berman tentou ultrapassar ele, e pra mim, né, todo mundo falou assim que o Berman viajou na maionese e tudo mais e tudo. Eu, particularmente, já acho que o Tsunoda moveu na zona de frenagem, né? E ali o Berman fez aquilo ali é um dano mínimo pro Berman, tá? Porque ele assim, pela frenagem que o Tsunoda fez em cima dele, era pro Berman ter batido na traseira dele.
tá? Então, na minha humilde opinião, o Tsunoda foi errado naquela manobra ali, tá? Outro que também tentou uma manobra ridícula também foi o Sainz, né? O Sainz, que inclusive foi o único a abandonar, uma manobra que eu não entendi. Eu tô tentando entender até agora o nexo do Sainz ter feito aquela manobra em cima do Antonelli, né? Acabou com a corrida do Antonelli também e acabou a própria corrida dele, literalmente falando, né? Do Carlos Sainz, né? Então, eu não sei o que o Sainz fez. Mais uma vez o Sainz, né, estando muito à frente do Albon no final de semana, né? O Albon lá em 19º, né? E o Sainz lá na frente. E mais uma vez o Sainz desperdiçando, né? Desperdiçando pontos, desperdiçando esse duelo de companheiros de equipe que ele tem, de particular, com o Alexander Albon, né? E aí, é como eu já falei, né? O Gabriel, em um certo momento ali também da corrida, aconteceu uma coisa que eu particularmente concordo com o senhor Franco Colapinto, né? O que acontece, né? O Gasly já de pneus bastante desgastados, o Franco Colapinto com mais ritmo que ele ali nas voltas finais, né? Inclusive pouco antes do Verstappen ultrapassar eles para dar uma volta. O Franco Colapinto ele acaba... Odeio espreguiçado. Nossa, que raiva que eu tenho espreguiçado. O Franco Colapinto ele tinha mais ritmo. O Franco Colapinto tinha mais ritmo. E a equipe chega no rádio e fala: Franco, fique atrás do Pierre Gasly, né? Ele está com menos ritmo, é verdade, mas deixe ele, não tente ultrapassar ele. E ele chega no rádio e fala assim: mas por quê? Se ele está mais devagar que eu. E foi lá e ultrapassou o Pierre Gasly. E não o suficiente a isso, ainda foi ultrapassado pelo Bortoleto, que era o último ali naquele momento. E o Gasly tendo uma corrida em 19º e o Colapinto em 17º. Vocês pensam assim, mas por que há alguma polêmica sobre isso aqui? Porque é o seguinte, né, gente? Talvez muitas pessoas se perguntem qual o nexo de fazer isso estando lá em 19º. Eu acho que isso é a Fórmula 1 que a gente pede, não só para os pilotos lá de ponta, mas para esses pilotos de trás também. Porque se a gente for nesse naipe, de que está batalhando pelo quê? Está batalhando para nada. Gente, não é possível que esses caras que dedicam a vida toda deles, que gastam dinheiro dos pais deles, começa lá no kart e tudo mais, será possível que eles cheguem na Fórmula 1 e são tão omissos assim, a ponto de numa coisa besta dessa, beleza, eu entendo, mas isso tem um significado diferente para os pilotos. Isso tem um significado. Isso tem um significado de querer chegar à frente. Isso tem um significado, sabe de quê? De vontade de chegar à frente. O Franco Colapinto muito provavelmente vai se dar mal internamente com a Alpine por conta disso. Mas ele acaba de ganhar um respeito a mais de minha pessoa, porque mostra que ele não se omite a isso. Ele não se omite a essa equipe ridícula que precisa ficar pedindo para seus pilotos manter as posições, para não atacar o seu companheiro de equipe. Foi justamente atitudes como essa em que o próprio Piastri hoje está pagando caro na disputa do título. Entendeu? São disputas como essa que a gente quer ver, não só na parte de trás do grid, mas também lá na ponta. É esse tipo de postura de pilotos como o Franco Colapinto teve, que a gente espera dos 20 pilotos, porque todos eles têm que dar algum tipo de significado por toda a dedicação deles de estarem aonde eles estão. Então, na minha humilde opinião, eu estou com o Franco Colapinto nessa aqui. Tem que ultrapassar. Está mais lento? Eu vou ultrapassar. Não tem essa de pedir ordem de equipe. Só que a gente sabe a realidade vagabunda e safada que tem dentro dessa Alpine. Que é de, sabe o quê? Eles vão chegar no Franco e vão falar assim, você acabou de perder o seu... Assim, não é isso. Assim, eu espero que não seja isso, mas a gente não pode duvidar de nada, né, nisso, né? Você acabou de perder o seu lugar em 2026. Porque não está garantido para 2026.
Sabe por quê? Porque porque o Franco Colapinto ousou ir de acordo com a sua vontade. E não é nem questão assim, sabe, de um piloto respeitar a sua equipe. É a questão da vontade. Entende? É a questão do que a gente sempre cobra aqui desses caras. Se você está mais rápido, ultrapasse. Né? Não é nem questão de desobedecer a equipe. É questão da equipe colocar o piloto mais rápido atrás do piloto mais lento. E infelizmente, eu falo abertamente aqui que acho que o Franco Colapinto vai pagar um preço por isso. Mas ele, em compensação, ganhou um certo respeito de minha parte por conta dessa atitude, dessa postura. E mais uma vez eu digo, eu gostaria muito que todos os 20 pilotos desse grid pensassem dessa maneira. Porque eu garanto a vocês que as corridas teriam muito mais, eu garanto que cada um desses pilotos teriam muito mais brio se fossem igual o Franco Colapinto foi. Beleza, foi por pouca, foi pra nada, não sei o que, coisa e tal, mas isso serve de motivação. Uma coisa que as equipes estão ousando tirar de seus pilotos. Para na hora do vamos ver, falar assim, beleza, você cedeu a sua posição sendo que você estava mais rápido, só que a gente não vai dar o seu lugar para 2026. O cara tem que fazer isso aqui, o cara tem que gerar resultado. Se não é por conta da equipe, é por conta dele mesmo. Então é isso aí, né? Então é isso que eu particularmente penso sobre essa corrida. É uma corrida assim que, como já disse, teve alguns duelos ali e tudo, tal, mas assim, bem morna essa corrida, tá? Não foi a pior corrida do ano, né? Se a gente perguntar aqui quantas corridas teve de ruim nesse ano, eu não cabem numa só, não cabem em duas mãos, mas acho que essa não foi uma corrida ruim, acho uma corrida ok, né? Nada para se lembrar daqui 10, 15, 25 anos, sei lá. Então é isso que eu particularmente penso. Parabéns ao Max Verstappen por mais uma vitória fantástica. Parabéns ao Leclerc por ter feito a corrida que fez. Não teve muito como fugir da realidade que esse lixo de carro da Ferrari tem, mas fez a sua parte. E também parabéns ao Lando Norris, né, que conseguiu maximizar os seus resultados. Né. Acho que diante das circunstâncias, né, inclusive ali até um certo momento ali, inclusive eu tenho que acrescentar também um detalhe também do Lando Norris, que é o seguinte, né. Em um certo momento, ele estava desmotivado, né? Em um certo momento ali, antes de ultrapassar o Leclerc, né? Quem é que foi no rádio para motivar ele? Um engenheiro, né? Para você ver que às vezes, assim, o tanto que o mental desses caras são tão importantes, né? O tanto que, tipo assim, o cara já estava desistindo já, né? O cara já estava desistindo, foi lá, tentou, fez o que pôde e tudo mais, e conseguiu a sua segunda posição, né? Mas assim, não foi por impulso dele. Foi por impulso do engenheiro, né? Tipo assim, uma motivação, né? Assim, cada um entende de uma maneira, né? Mas eu penso assim, pô, velho, você precisa do incentivo. Precisa de um incentivo externo pra, né, se motivar, né? Assim, não é querendo hate do Lando Norris, não, tá? O que o Lando Norris fez foi como eu já falei, maximizou o resultado, é isso mesmo, né? Mas não vamos deixar de notar este detalhe, né? Que foi uma motivação. Foi uma motivação externa do seu engenheiro que motivou ele, né? Porque ele falou assim, nossa gente, eu tô tão lento, estou me sentindo tão lento aqui e tal. E aí o engenheiro do Lando Norris chega e fala assim, não, é o seguinte, agora vai com tudo, acho que agora dá pra você ultrapassar na parte final da corrida. E deu certo. Então é isso aí, senhores, é isso que eu tenho a dizer sobre essa corrida, né? Talvez tenha alguma coisa ou outra pra dizer, mas acho que no mais, acho que é isso aí mesmo, tá? Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis. Próximo final de semana é o Qatar, tá? Forte abraço a todos. Falou. Não. É o GP do México. Na verdade, perdoe. É o GP do México. Né? Depois o Brasil, depois Qatar, depois Las Vegas e depois Abu Dhabi. Isso mesmo. É isso aí. Falou, pessoal. É nóis.